Livro O Pecado da Licenciosidade, Ellen Goldwhite. Capítulo 5. O pecado da licenciosidade. Há muita pregação da verdade, mas poucos são santificados por ela. Piedade e justiça não são trazidas para a vida prática, e o Senhor é desonrado. Sem uma conexão vital com Deus, a frágil e fraca natureza humana não tem força para resistir à tentação e jamais terá, até que o poder transformador de Deus alcance a alma. Estamos nos aproximando do juízo, e aqueles que levam a mensagem de advertência ao mundo devem ter mãos limpas e corações puros. Eles precisam de uma conexão viva com Deus. Os pensamentos devem ser puros e santos, a alma intocada pela corrupção, e corpo, alma e espírito devem ser uma oferta pura e limpa para Deus. Do contrário, Ele não a aceitará. Os recentes e dolorosos desdobramentos do mal são uma das maiores evidências de que o fim está próximo. Satanás, como um leão que ruge, anda ao redor, buscando a quem possa devorar. E se homens e mulheres, sob a luz intensa que brilha nestes tempos perigosos, forem encontrados como fornicadores, temo que Deus os afastará definitivamente da obra. Os jovens, por transgressões de caráter relativamente leve, são tratados com muita severidade. Mas quando homens e mulheres de longa experiência, que têm sido considerados exemplos de piedade, são revelados em seu verdadeiro caráter, não santificados, impuros em pensamento e degradados em conduta, é tempo de lidar com eles de forma decisiva. A tolerância estendida a eles, até onde sei, tem apenas incentivado a considerar sua fornicação e adultério como questões insignificantes, e todo o seu pretenso compromisso se mostra como o orvalho da manhã que se evapora ao nascer do sol. Assim que se encontram em situações de tentação, seus defeitos morais rapidamente se manifestam, que não são participantes da natureza divina, nem escaparam da corrupção que há no mundo pela concupiscência, mas que são terrenos, sensuais, diabólicos. Satanás encontra neles algo que pode explorar para produzir iniquidade manifesta e aproveita a oportunidade. O resultado é que aqueles que afirmam ser pastores do rebanho se mostram carnais, conduzindo as ovelhas sob seus cuidados, cuja pureza, modéstia e virtude deveriam proteger rigorosamente a licenciosidade e a devassidão. Os anjos do céu observam isso com vergonha, tristeza e desgosto. Como os anjos puros do céu podem ministrar a esse tipo de pessoa? Como podem trazer luz celestial às assembleias onde tais ministros advogam a lei de Deus, mas a transgridem sempre que surge uma oportunidade favorável, vivendo uma mentira, agindo de forma dissimulada, alimentando pensamentos impuros e inflamando suas paixões, para então se aproveitarem de mulheres ou homens igualmente tentados, rompendo todas as barreiras, degradando seus corpos e poluindo suas almas. Como podem fazer isso? Como podem não ter nenhum temor de Deus diante deles? Como podem ter algum amor por Deus em suas almas? De que valor é sua fé na verdade? Purifiquem o acampamento dessa corrupção moral, ainda que seja necessário confrontar os líderes mais influentes em suas posições de maior autoridade. Deus não será tratado com leviandade. A fornicação está em nossas fileiras. Eu sei disso, pois me foi mostrado que ela está se fortalecendo e ampliando suas poluições. Há muito que nunca saberemos, mas o que foi revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que demonstre um esforço determinado para erradicar o mal. Purifiquem o acampamento, pois há algo amaldiçoado nele. As palavras de Deus a Josué são: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás te pôr de pé diante dos teus inimigos enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós.
Essas coisas foram escritas para o nosso benefício, sobre quem os fins dos tempos chegaram. Não há esperança verdadeira para aqueles que assumiram o papel de pastores do rebanho e, por anos, foram sustentados pela paciência e misericórdia de Deus, que os advertiu com repreensões, exortações e apelos. Ainda assim, escolheram ocultar seus caminhos perversos e perseverar neles, desafiando deliberadamente as leis do Deus do céu ao entregarem-se à fornicação. Podemos deixá-los para que resolvam sua própria salvação com temor e tremor, depois que tudo tiver sido feito para reformá-los. Mas, de maneira alguma, confiem a eles a guarda de almas. Falsos pastores, será possível que homens que por tanto tempo se dedicaram a essa obra venham a corromper seus caminhos diante do Senhor, mesmo após terem recebido grande experiência e luz especial? Aquele que há de vir diz: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Cada boa ação realizada pelo povo de Deus, como fruto de sua fé, terá sua recompensa correspondente. Assim como uma estrela difere de outra em esplendor, também os crentes terão esferas distintas designadas na vida futura. Será que o homem que não andou com Deus como Enoque, mas escolheu trilhar ao lado de Satanás, escutando suas sugestões, seguindo seus impulsos, colocando em risco não apenas sua própria alma, mas também as almas por quem Cristo entregou sua vida, a fim de satisfazer os desejos carnais e sendo condescendente com o pecado por meio de seu exemplo? Será que tal homem será encontrado entre os vencedores? Quando alguém morre, sua influência não morre com ele. Ela continua reproduzindo-se. A influência daquele que foi bom, puro e santo permanece após sua morte, como o brilho do sol ao se pôr, lançando suas glórias pelos céus, iluminando os picos das montanhas, muito depois de o sol ter desaparecido atrás das colinas. Assim, as obras dos puros, santos e bons refletem sua luz quando já não vivem para falar e agir pessoalmente. Suas obras, suas palavras, seu exemplo viverão para sempre. O justo será lembrado para sempre. Que contraste marcante é a vida daqueles que são terrenos, sensuais e corrompidos. Os prazeres carnais foram permitidos com complacência. À luz do juízo, o homem aparece como ele é, despido da aparência de piedade. Ele se apresenta diante dos outros como realmente é aos olhos de um Deus santo. Que cada um de nós pense seriamente se as obras que nos seguem serão a luz suave do céu ou as sombras das trevas, e se os legados que deixamos são de bênçãos ou de maldições. Cada hora que passa no presente está moldando nossa vida futura. Esses momentos gastos em descuido, em satisfazer a si mesmo, como se não tivessem valor, estão decidindo nosso destino eterno. As palavras que proferimos hoje continuarão ressoando quando o tempo já não existir. As ações que realizamos agora são registradas nos livros do céu, assim como o artista transfere os traços para uma placa polida. Elas determinarão nosso destino para a eternidade, seja para a bem-aventurança, seja para a perda eterna e o remorso agonizante. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem no momento em que alguém estiver prestes a morrer. A edificação do caráter deve ser feita nesta vida. Receamos que o arrependimento alcance a alma autossuficiente e corrompida quando já for tarde demais. Algumas resoluções, algumas lágrimas jamais reverterão uma vida passada de culpa, nem apagarão dos livros do céu as transgressões, os pecados deliberados e conscientes daqueles que tiveram a preciosa luz da verdade e podem explicar as Escrituras para os outros, enquanto bebem pecado e iniquidade como águas roubadas. Como se tivessem sido inscritas com um ferro em brasa, permanecem eternamente gravadas na rocha. Se pudesse, eu despertaria meus irmãos com toda urgência.
Eu os exortaria com palavras e ações. Vivam no Senhor, caminhem com Deus, para que possam morrer no Senhor e, em breve, entrar no lugar onde Ele habita eternamente. Não ignorem os avisos celestiais. Acolham os apelos muitas vezes negligenciados, as súplicas, advertências, repreensões e exortações de Deus, permitindo que eles transformem seus corações rebeldes e pecaminosos. Permitam que a graça transformadora de Cristo os torne puros, verdadeiros, santos e belos, como o lírio branco que desabrocha na superfície do lago. Transfiram seu amor e afeições para aquele que morreu por vocês na cruz do Calvário. Treinem seus lábios para proclamar seus louvores e oferecer suas orações como incenso santo. Pergunto novamente: como podem aqueles que possuem a preciosa e solene mensagem para este tempo entregar-se a pensamentos impuros e atos profanos, sabendo que aquele que nunca dorme e nunca cochila vê todas as ações e lê todos os pensamentos da mente? É porque a iniquidade é encontrada entre o povo que professa ser de Deus, que Ele pode fazer tão pouco por eles. A verdade, quando acolhida no coração, tem o poder de santificar aquele que a recebe. Contudo, quando separada da vida e da prática, torna-se vazia e ineficaz. Como podem entristecer o Redentor? Como podem desonrá-lo diante de seus anjos e dos homens? Como podem entristecer o Espírito Santo de Deus? Como podem crucificar novamente o Senhor da Glória e expô-lo à vergonha pública? Como podem dar a Satanás e seus anjos motivo para exultarem e triunfarem sobre aqueles que afirmam ser súditos leais de Jesus Cristo? Os fornicadores não terão lugar na cidade de Deus. Enquanto isso, os anjos de Deus já estão executando seus juízos e o Espírito de Deus lentamente está se retirando do mundo. O triunfo da igreja está muito próximo. A recompensa a ser concedida está quase ao nosso alcance. E ainda assim, a iniquidade é encontrada entre aqueles que afirmam possuir a plena luz do céu.